Bem-vindo ao Elas de Fato. Eu sou Elisa Hermida. Aqui é um espaço para a gente conversar sem amarras, sem travas e falar da vida real. Eu sou a Valentina Bornoz. Eu dou as boas-vindas ao nosso podcast Elas de Fato. Nós somos as idealizadoras desse projeto e aqui a gente está para falar sobre a vida real, sobre os nossos desafios, sobre as nossas crenças e também as nossas superações. A gente convida vocês para nos acompanharem durante o episódio e os próximos para falarmos sobre a vida real e como nós enxergamos ela. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre nós, né? Elisa, me conta um pouco sobre a tua história, a tua vivência, para todo mundo te conhecer. Bom, eu sou Elisa Hermida, né? Eu sou casada com Fernando Braga e sou mãe da Maria Antônia e da Ana Laís. A minha história começou na medicina veterinária, onde eu sou a terceira geração de uma família de produtores rurais e foi, né, foi na veterinária que eu descobri como uma grande paixão minha vocação. Bom, eu comecei aos 22 anos, tá? Quando eu formei em veterinária, voltei para a estância para trabalhar, junto aos meus pais, né? Meus pais é Doratilde Hermida e Antônio Carlos, um veterinário e uma advogada que se uniram, uma uruguaia e um brasileiro. E aí começou, eles já estavam dando continuidade, né, ao que meu avô já tinha construído, Erfed Hermida. E quando eu cheguei, eu comecei a me encaixar dentro daquilo com a minha visão de veterinária, e já tinha uma vivência de muito tempo já. Sempre trabalhei com eles, sempre tive com eles antes mesmo da veterinária nos processos da fazenda, né? Me criei nesse meio. E aí, quando eu cheguei com o diploma, né, teve aquelas dificuldades que todos nós temos. Atualmente, e foi por uma dessas dificuldades, foi por uma questão geracional, assim, conflitos de gerações, digamos assim, até eu conseguir me encaixar ali, que entrou a hotelaria na minha vida. A hotelaria veio, comecei com gestão de pessoas. Esse prédio, o prédio do hotel, era um prédio residencial que minha mãe começou a transformar em um hotel. Então teve todo esse processo e foi muito rápido a criação, a transformação do hotel. Então, muito rápido, ela precisou de uma equipe grande de 10 pessoas. E aí ela meio que, por favor, me ajuda, porque eu não sei como seguir agora, porque o negócio realmente tinha crescido. E aí eu entrei na gestão de pessoas. Aí eu me descobri nessa outra área da minha vida, que foi uma descoberta incrível, e eu acabei me apaixonando também pela hotelaria. E, bom, minha situação atual hoje. Hoje eu administro o hotel, já faz 10 anos que eu tô à frente do hotel. Minha mãe é comunicada e a gente conversa ainda, mas a maioria das decisões, pandemia, eu passei já na administração, na frente, né? Na frente. E na estância atualmente, né, eu tô trabalhando já faz 3 anos, eu com meu marido, tá? Meu marido, Fernando, ele é engenheiro agrônomo, e até eu vou fazer uma brincadeira aqui. Eu sempre achei que os engenheiros agrônomos veterinários se complementassem, né? Eu achei, pá, esse casamento, assim, vai ser uma maravilha. Vai falar a mesma língua. Vai ser top. Vai ser top. Maior investimento é esse casamento. E aí, quando a gente chega na época da pastagem, do melhoramento da gabinetiva, sempre tem um conflito. Sempre tem que ele quer segurar um pouco mais pra pastagem vir, e eu tô sempre com as vacas na porteira, já pronta pra entrar na pastagem. Mas, tirando as brincadeiras, a gente é um time, tá dando super certo, assim, na frente da propriedade. Estamos no lugar onde a gente plantou muito pra poder conseguir chegar onde nós chegamos e colhendo os frutos que a gente tá colhendo. Bom, já que eu contei um pouco da minha história, agora, Valentina, conta a tua história. Vou te passar pata pra te encher pra nós e depois contar um pouco da tua história. Bueno, vou servir o mate aqui, tá? Então, eu sou médica veterinária, tá? Tô na minha segunda pós-graduação em gestão, tá? Hoje é uma pós-graduação que eu tô fazendo mais focada em inovação e liderança, mas ela também é do âmbito da gestão. E quando eu comecei, quando eu era muito pequena, tá? Eu me lembro que eu tinha... nós passávamos a infância, né, pra fora, na estância da minha avó. E isso deixou umas sementes, né, dentro de mim, que foram coisas assim que eu carrego até hoje, né, dentro do peito.
e toda vez que eu me conecto com o campo, que eu vou trabalhar, essa essência vem, né, de novo, e toda vez que eu me afasto do campo, não, eu tenho que estar lá, porque lá é o meu lugar, né. E eu fiz eu terminei o colégio, né, em Porto Alegre, fiz o colégio militar, meu pai era militar, né, então a minha mãe tinha um sonho da que a gente estudasse lá. Isso foi uma das coisas que mais me ajudou em termos de, disciplina, ensinamento moral e amizade. Então isso foi uma coisa que eu carrego, assim, muito forte, assim, esses ensinamentos do tempo do colégio. E que foi algo bem desafiador, né, porque como nós éramos órfãos de pai, né, foi uma coisa que trouxe, assim, pra nossa história uma força além, do além, né, digamos assim, que é estarmos juntos, eu, a minha mãe e meu irmão, morando em Porto Alegre. Depois, quando eu entrei na veterinária, eu fiz um pouco lá na Ubra, né, e eu digo: "Bueno, aqui não tô me encaixando, não quero morar em Porto Alegre, quero sair daqui". Aí consegui uma transferência pra Uruguaiana, aonde é o campo da minha mãe. E lá eu comecei a me introduzir dentro da propriedade, né, e tinha um capataz, tinha um gerente lá que era, o braço direito da minha mãe, e ela sempre trouxe dentro do ambiente profissional dela, do negócio, pessoas técnicas que pudessem orientar ela e ajudar ela a tomada de decisão. E aí eu me formei, o meu irmão também, se formou, um pouco antes, e nós começamos a entrar no negócio, e aí foi que, eu entrei para a área da gestão, né, por isso que eu acabei indo para essa área da gestão e não fui para a área da reprodução e, enfim, nessa parte mais, técnica mesmo como veterinária. E, como veterinária, né, eu estava antes de me formar, conheci o que é o Rodolfo, né, o meu marido, né, e a gente começou a namorar, e aí depois ele saiu da veterinária e foi fazer medicina, tá, e eu continuei, me formei, e hoje a gente é casado, tem uma filha que é a Mariana, né, ela tem 1 ano, e nós moramos em Livramento. Quando eu estava trabalhando, quando em seguida eu me formei, eu trabalhei em casa, trabalhando na parte da gestão, né, aprendi muito sobre fluxo de caixa, sobre planejamento, sobre essas coisas todas. E nós abrimos um negócio que se chama Santo Pólen, que era um negócio de entregas, de produtos naturais, hortifruti, coloniais da região, porque nós acreditávamos muito que o negócio, que os alimentos que fossem produzidos na região tinham que ficar ali, tinham que ter um valor agregado. Só que esse negócio ele acabou, ficando em stand-by, porque eu já estava trabalhando como consultora, né, numa empresa, e não tinha tempo, meu marido fazendo medicina, bom, vamos terminar o negócio aqui, deixar ele em stand-by. Aí eu vim para Livramento, abri uma empresa focada em gestão de pessoas e treinamento de mão de obra, e, hoje eu tenho a minha empresa que se chama Orneiro, né, eu trabalho justamente com isso, né, focado na gestão, e nós reabrimos a Santo Pólen, só que como, produtores de morango, que foi um novo desafio que a gente encarou, né, não saímos do âmbito rural, mas entramos num novo negócio que vende diretamente para o consumidor final, e foi um desafio enorme, né, aprender até hoje a gente está aprendendo sobre morango. Então basicamente é isso, né, um pouco da minha história, e nesse meio tempo, o que eu fiz, né, eu busquei cursos e conhecimento sobre o desenvolvimento pessoal, porque eu entendi que sim, por ter um temperamento forte, por ter os traumas que eu tenho, as vivências que eu precisava me desenvolver como mulher, como pessoa, né, para poder realmente ser aquilo que eu desejava ser, né, como mulher e também olhando para as mulheres da minha família, né, o quanto elas me inspiravam no sentido de trazer o feminino para dentro da minha vida, mas também olhando principalmente para minha mãe, essa parte da força, de ter uma personalidade forte, de saber o que quer, de lutar pelas coisas que a gente precisa lutar, né, e como um princípio fundamental aí, a família. Então é basicamente
essa é um pouco da minha história, né, de uma forma breve, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso agora. E eu queria trazer para o nosso ponto principal aqui do podcast, né, que é um ponto em comum que nos uniu para trazer hoje todo, esse projeto, né, de abrir a um ambiente para a gente trocar ideias e também se desenvolver na parte da comunicação, né, que é o mais difícil, né, do posicionamento, quanto a gente aprendeu. E o que nos une aqui é justamente sermos mulheres jovens atuando no campo. Então eu queria que tu me trouxesse a tua visão, né, um pouco também da tua história, das histórias que tu tem para contar, hã, e qual é a tua visão, o teu olhar, né, para ser mulher jovem no campo e também daqui a pouco poder dizer para alguém que está aí do outro lado nos ouvindo, né, que também é mulher e jovem e tem vários desafios para enfrentar. Bom, complementando um pouco também do que tu falou, né, eu já fui um pouco diferente na minha história, assim, eu fui pela área técnica, eu a gestão de pessoas apareceu para mim na parte da hotelaria, e eu tive que desenvolver muito isso, a comunicação, né, como tu falou, mas a minha formação, né, pós-graduação foi em reprodução de bovinos, que foi aonde eu consegui ter a entrada dentro da propriedade. Foi a porta que eu achei para começar a mostrar, demonstrar meu valor, a minha seriedade e meu compromisso, né, com a propriedade, com a empresa, né, no caso. E sim, dificuldades, É o que temos. o que eu tenho, principalmente quando a gente começa, é complicado, é um setor que acho que já a gente vem numa evolução maravilhosa, eu acredito, eu tenho 2 filhas meninas, eu acredito que as gurias já não vão passar tanta coisa que nossas mães passaram, e que a gente já passou um pouco menos, mas ainda passou. Mas eu acho que eu tive 2 coisas, assim, 2 momentos que pra mim, ou me hoje eu enxergo com um olhar mais maduro, que me ajudaram no meu processo, sabe. Como ali tu também abordou no desenvolvimento, né, humano e desenvolvimento da gente como pessoa. Hoje, no momento, eu não pensei isso. Não vou ser hipócrita e dizer que: "Ah, eu pensei isso naquele momento", com 22 anos a gente não pensa isso. Com 22 anos eu achei que fosse uma afronta. Mas hoje, assim, mais madura, com 34, assim, eu vejo que todos os processos que eu vivi, sendo eles difíceis, hã, dependendo do grau da dificuldade, me tornaram e me trouxeram para onde eu queria ir e para onde eu cheguei hoje. Então, sim, o meu primeiro episódio, assim, a minha primeira dificuldade, que acredito que todas nós mulheres já tivemos uma dificuldade semelhante no campo, foi com o capataz. Tomar até um gole de mato. Detalhe, né, as 2 nascemos em 91 e somos sagitarianas. Então, personalidade temos. Tempos. Então, aí quando eu me formei com 22 anos, tá. E quando eu cheguei na propriedade, a gente chega com um ímpeto, com a coisa, com a vontade de melhorar, de transformar, de agregar, ai, de aplicar tudo aquilo que a gente viveu de alguma forma dentro da faculdade, né. E quando tu chega na propriedade rural, não é essa porta, não é dessa mesma maneira que ela tá vibrando, pelo menos não foi pra mim assim, de repente em outras propriedades possa ser. Eu tinha um capataz com 30 anos de casa, que me viu nascer, se ele tinha 30, ele começou na propriedade tinha 4 anos. Então ele passou por todas as fases minhas de crescimento junto. E aí quando eu cheguei lá, tem um episódio, assim, que a gente antigamente lá na estância a gente fazia a inseminação convencional de 40 dias. E ele descongelava o sêmen embaixo do braço. E eu cheguei com todo o meu equipamento de não, que na época nem era descongelador que hoje a gente usa na ETF, era uma caixa com um termômetro, uma caixa de Simplesinha, assim, eles vão não era tirei lá, tipo, um microscópio, agora vai ter que ver isso aqui, né, não. Que aí eu esqueci o que não, era uma caixa, era só para medir a temperatura ali, vim com esse equipamento. Cuidado com a higiene, algumas coisas assim. Bom, não foi fácil, gente, não foi fácil.
e eu tentava conectar com ele de uma forma que eu mostrasse que a minha linguagem não era para medir força, entendeu? Era só que eu podia acrescentar, que o serviço dele podia ser melhor, que a gente podia conseguir manter um diálogo, um convívio, mesmo a gente pensando de certa forma diferente. Bom, foi meses ano intenso de teste. Tive vários testes, desatracando vaga, vários, enfim, provações. Eu agradeço muito a ele, porque ele também me deu aquele, tipo assim, não, eu quero isso aqui, e eu vou conseguir conversar com ele, e eu vou conseguir demonstrar para ele, para as pessoas, que eu sou capaz e que vou manter, sabe, ter tenacidade naquilo. Me deu essa força, assim. Naquele momento eu não pensei assim, tá? Aí já vou voltar de novo nesse gancho. Mas hoje eu enxergo que aquilo ali me ajudou a chegar onde eu queria chegar. E acho que o segundo maior desafio que eu enfrentei é o chegar na propriedade, né? Que aí eu vou te dar um pouco do poder da fala após, para te poder, né, contextualizar também se tu tem alguma dessas dois desafios semelhantes, mas foi o conflito geracional. Eu acho que a gente, e aí eu, né, quero fazer dar um recado, né? A gente, hoje mãe, eu entendo que eu quero que o campo ele é uma paixão, tá? E aí, tu quer que aquilo tenha uma sequência. Eu sei que a gente hoje em dia, né, é a empresa e é empresa, tudo bem, mas todas as pessoas que trabalham com campo têm um fator sentimental muito forte. E isso, se tu quer que a tua empresa seja uma empresa de 1, 2, 3 gerações, tem que tu também preparar o caminho para que isso se realize, né. Então, trazendo, hoje eu vejo pelas minhas filhas, né, fazendo com que elas vivam, convivam, entrem dentro do sistema, aprendam desde novinha a se desenvolver nisso, né, e a conhecer. Elas podem escolher qualquer coisa da vida delas, mas elas pelo menos sabem que ali elas vão ter uma oportunidade de desenvolver um trabalho e de voltar. E isso cabe a nós, antecessores, já planejar isso, para que seja mais leve, que não tenha necessidade de ter conflitos, porque se uma das grandes vontades nossa é que tenha continuidade, a gente tem que aprender a dar oportunidade para aquele sucessor possa se desenvolver, tá? Então a gente tem que se treinar no processo, não esperar que só o sucessor se treine, que só o sucessor se capacite para poder provar e poder demonstrar que está pronto para assumir um cargo, né? Mas que se isso é feito em conjunto, antecessor e sucessor, é mais leve, evita muita discussão, evita muito conflito. E a chance de ter um sucesso e da tua propriedade ter uma continuidade é 100 vezes maior. Com certeza. Então, foi uma das minhas dificuldades, foi conseguir ter um acesso, foi conseguir o conflito geracional por vezes foi difícil. E, também foi o mesmo conflito geracional que me deu a oportunidade de conhecer outras coisas. Porque como a questão com meu pai estava difícil, nesse primeiro momento a gente não demorou a começar a se alinhar, apareceu a hotelaria na minha vida e uma oportunidade de me desenvolver de uma forma que eu jamais pensaria e nunca imaginei que eu poderia ter mais de uma paixão. E então a veterinária segue sendo a minha vocação, mas a hotelaria ocupa um espaço muito importante em todo o meu desenvolvimento como pessoa. Agora, né, vou te dar a oportunidade. Dentro disso tudo que eu falei, se tu tem alguma coisa que tu acha que faz sentido pra ti, Um pouco. ou se tem alguma coisa a mais que tu tenha vivido. Olha lá, a nova geração, ó. Ai, amor. Gordinha. Ai, de bem séria. O que tua mãe tá fazendo ali? Ai, um amor. Bueno, tudo que tu traz, assim, Elisa, esses dois contextos, né? Mulher jovem no campo, trabalhando, querendo ou não, a gente acaba falando muito em sucessão. E a sucessão, ela tá muito linkada com a questão familiar. Mas também existe a sucessão dentro do campo.
a sucessão no operacional, na equipe, né. E quando a gente enfrenta esses desafios, né, de, bater de frente com a geração anterior, que é no caso os capatazes, os gerentes que estão à frente do campo, a gente tem um desafio geracional, né, e ele não acontece só dentro da nossa família. E aí, por que que eu tô trazendo isso? Porque, primeiro, a gente geralmente lida num mundo muito masculino que é o agro, né, e esse agronegócio, esse mundo masculino no agro, ele impera, né. Então, se a gente for ver, todas as mulheres que venceram, que se empoderaram, que realmente deram resultado e fizeram acontecer na vida, elas enfrentaram situações como essas, né. Elas viveram situações em que tu tá, por exemplo, com uma equipe, que tá te boicotando, né, e tu tá no meio do campo, no meio do nada, não tem naquela época não tinha câmera, não tinha acho que nem Wi-Fi tão constante, não tinha Starlink, né, não era Starlink não era era quando muito o radizito ainda no mais. Mas é verdade, é bom aproveitar. Mas a gente tinha, né, era os rádio, até essa época do rádio amador era um central e um que ia num peleiro, né. Era meio assim, e um walkie-talkie, assim. Então era uma situação em que a gente, realmente estava frágil, né. Uma das coisas que eu enfrentei, assim, que era uma coisa que era um conflito interno, assim, e ainda é algumas coisas, relacionadas à educação que é machista. Porque, querendo ou não, as nossas mães, de certa forma, são machistas pra alguma coisa, né. Sim. Elas não acreditam que nós, mulheres ou umas gurias, tem que ir lá, pegar e subir num cavalo e se embarrar e botar a cara a tapa ou botar o pé na porta com o funcionário. Por quê? Porque é perigoso. A gente vive num ambiente em que não tem segurança no campo, né. É. Quantas histórias a gente ouve por aí de mulheres que foram, que sofreram, enfim, né, situações, algum tipo de violência, e quando tu tá no campo, é mais ainda, né. E eu cansei de passar por situação em que, o cara do campo, o capataz, o peão, ele queria medir força, né, ele queria medir poder, né, e é que nem a famosa patroinha, né, aí vem a patroinha, puta, já te coloca longe do cara, não te deixa nem chegar, né, não, longe tem na patroinha, tá, então tá. E bueno, e aí, entrando nessa questão da sucessão, agora no âmbito familiar, né, existe sim, claro, eu tenho irmão, né, e irmão homem, mais velho, né, então desculpa, Porque assim, eu já assisti. o contexto é diferente, né, existe uma coisa assim: "Não, isso aí é mais difícil, sair às 5 da manhã, pegar cavalo, atravessar um banhado, ficar sozinho na estância, isso é para o teu irmão, né, isso não é pra ti, tu não foi feita pra isso". Mas hoje é bem como tu disse, a gente se coloca no lugar de mãe, né, a gente olha e diz assim: "Bom, ali tem um senso de proteção, tem um senso de carinho, de cuidado, que na realidade a gente não queria aquilo ali, né". Precisava, mas não queria, né, não queria: "Ah, não, deixa que eu boto o pé na porta e eu isso, eu aquilo, eu faço e aconteça e me sujo de sangue, de baba e tô nem aí", né. E na realidade a gente consegue, no mundo feminino, no agronegócio, e aí, olhando assim, do ponto de vista de quem tá vivendo hoje no campo, a gente consegue vencer o machismo, vencer a agressividade, vencer a força bruta com inteligência. E inteligência emocional, que aí foi uma das coisas que eu percebi que os desafios de comunicação que eu tinha, né, porque, enfim, pelos traumas que eu passei, a gente acaba, colocando algumas armaduras, né. E essas armaduras, elas chegam antes de nós. Elas comunicam para o mundo que a gente é forte, que a gente é firme, que a gente não frouxa, que não sei o quê. E na realidade eu cansei de ser assim. Eu cansei de ser a forte, de ser isso, né, e quando a gente se relaciona e encontra
o parceiro de vida da gente, a gente acaba assumindo realmente um posicionamento mais feminino, mais de mulher, e dando a chance para que alguém cuide de nós, né? A gente se abre para isso. É verdade. E aí é uma página em branco. A gente consegue ser a pessoa que a gente sempre quis ser e que na realidade a gente entra pra dentro de casa da família de origem e não consegue, né? Claro. Porque dali um pouco, quando vê, tudo vira uma briga, né? É 11h30 da noite, tá todo mundo batendo boca, querendo dizer não, porque isso, porque aquilo, porque a semente, porque o azevém, porque não sei quanto, e dali um pouco, tchê, não chega a lugar nenhum, né? É uma brigalhada. E aí quando a gente entra pra dentro do casamento, da parceria, do relacionamento, algo mais suave, a gente se permite. E a maternidade, ela vem muito, muito, assim, com esse recado, com essa transformação de tipo, tu tem que te permitir ser frágil, tu tem que te permitir sentir medo, né? Ainda mais primeiro filho, né? A gente sente medo de tudo, né? Sim. Mas acho que é meio que por aí, assim, esses desafios, esses enfrentar realmente a gente, né? A gente se enfrenta, a gente não tá brigando com o outro, a gente tá brigando comigo mesmo, né? Tipo, não, é bem assim, né? Valentina, como nós tava falando em sucessão, né? Tu sabe que eu participo de um grupo CREA, que é um grupo Grupo CREA no Uruguai, né? É grupo de produtores, que são empresas que se reúnem, né? Falam abertamente sobre números e projeções, e todo mundo ajuda, e no final daquela reunião tem 3 questões, né, que o grupo todo opina naquela empresa. E claro que os temas de sucessão sempre estão presentes na reunião, porque as pessoas veem o momento da empresa, né? E eu me lembro, assim, que chegou do integrante do grupo e ele me falou uma frase, que essa frase pra mim, e eu acho que pro meu pai e pra minha mãe naquele momento fez sentido também. Que la sucesión es como bailar un vals con su hijo o con su hija. Nel principio, ella va a pisar, no van a tener un ritmo, pero en algún momento el ritmo se encuentra. Y cuando nosotros empezamos a pisarlos, es el momento de se retirar. Eu me arrepio porque isso, naquele momento, eu acho que aquela frase que foi numa reunião, ali para nós, como família, como antecessor e sucessor, começou a pulsar de uma forma diferente. Aquele insight daquele momento, aquilo ali, eu acho que abriu uma porta tanto em mim, de ser mais compreensiva, de esperar um pouco mais o tempo que as coisas têm que acontecer, porque toda coisa tem um tempo para acontecer. Os processos levam tempo, a gente não pode querer atropelar as coisas, porque tudo a gente precisa viver daquela forma para ter o resultado. E então, aquilo ali me serenou meu coração, de coisas que eu queria que fossem para ontem, que não estava acontecendo. E da mesma forma abriu para meus pais realmente faz sentido que agora ela comece a ter um espaço maior, que agora ela comece ela já provou bastante coisa, agora acho que tá na hora dela começar a ter o espaço dela mais definido dentro da empresa, e o que a gente quer dela, porque também é uma coisa que eu senti dificuldade, assim, eu tava ali, disponível, e tinha aquela dificuldade de eu saber o que eles esperavam de mim, sabe? Como eles me encaixavam dentro da empresa. Isso daí também foi uma das dificuldades, assim, que a gente passou o processo junto, aí tá. Inteligência emocional, muita inteligência emocional, muito curso, muita desinteligência, a desinteligência faz parte do amadurecimento. A gente primeiro é desinteligente para depois ser inteligente. Mas, assim, olhando para trás hoje e vendo tudo que foi construído, e principalmente a maternidade, não tem, né? A maternidade é a melhor sensação, e a gente passa a entender muita coisa nesse processo. Tantas coisas de pai e de mãe, mas também coisas que a gente quer proporcionar para elas, né? Então, eu acho que sim, nesse podcast vai ter um tema exclusivo sobre maternidade. Também pensei nisso, porque eu acho que existe um antes e depois bem marcante na nossa vida, de duas pessoas antes de ser mãe e pós ser mãe, né? Super válido essa frase desse amigo, colega de vocês lá do grupo, né?
porque assim como no Brasil, né, no Uruguai também existem, é um país ganadeiro, e a sucessão ela é um tema que eu eu comecei a entender melhor, assim, porque vivi na pele, né, vivo na pele a questão da sucessão. No meu caso, claro que eu não sou filha única, né, como tu. Ah, eu não falei em nenhum momento importante, né, eu sou filha única. É, eu tenho um irmão, ele é virginiano. Desculpa, não posso fazer expressões de signos aqui. Isso é uma coisa interessante, assim, que, no momento em que a mãe definiu, assim, claro que no nosso caso, a mãe sempre deixou claro que ela nunca gostou de pecuária, né. E aí eu mexo, né, a filha caçula, né, filha mulher caçula, a única que conseguiu manter e aumentar patrimônio trabalhando, né. No caso da minha tia, ela teve, o meu tio, né, que assumiu a responsabilidade e tudo mais, também juntou os patrimônios, mas, na minha mãe não, né. O meu pai trabalhou com ela, até o ano de 2001, que foi o ano que ele faleceu, e eles construíram tudo do zero, né. Ela recebeu o campo, sem sede, só com cerca, sem gado, né. Conseguiu fazer umas permutas e manteve o patrimônio, né, da família, e ela nunca gostou de trabalhar na pecuária. Ela fez porque ela tinha que fazer. Então ela, de certa forma, ela começou a empreender. Porque ela botou gado por cabeça, ela arrendou, né, isso que eu vejo, assim, que na mulher, a mulher ela tem muito menos ego, né, Exatamente. pra pedir ajuda e pra ser profissional. Ela não tem essa coisa do "eu posso, eu consigo, eu vou lá e ninguém me diz o que fazer", né. Ela é muito mais propensa a ter essa humildade no sentido de tomada de decisão. E aí quando ela começou a fazer isso, ela começou a construir, de certa forma, o que hoje nós temos como patrimônio, que ainda é dela, né. E ao mesmo tempo que ela sentiu essa dificuldade de perfil também entre os filhos, né, e eu também percebi que tinha muito mais espaço para o meu irmão trabalhar, e eu também não ia trabalhar só ali dentro do Amanhecer, né, que é o nome da estância, eu comecei a sair, a trabalhar fora, né. Então eu cumpria um papel, né, de trazer muita coisa de fora para dentro da empresa, e eu levava o que eu via lá dentro da propriedade, da empresa, do profissionalismo, do dar certo, de índices bons, né, porque tu também tem, graças a Deus a gente tem esse exemplo em casa, né, mas 90 e poucos por cento de prenhez, índice de repetição altíssimo, terneiros desmamados pesados, sempre com caixa, com dinheiro em caixa, que mundo é esse, né, esse mundo existe, né, e é isso que eu carrego de tipo: "Não, é real e dá pra fazer em qualquer lugar", né. Hã, então aí eu vejo que essa questão da sucessão, quando a mãe trouxe uma empresa de sucessão para dentro da família, para organizar a parte tributária, a parte, de relações, a parte de como é que fica o patrimônio, né, a famosa holding e tudo mais, ela já nos educou de uma outra forma. E antes de eu me formar, ela sempre disse: "Guris, hoje o Amanhecer sustenta uma família, né, mas 3 famílias, né, 3 famílias eu acho que ele não vai sustentar", né. E isso foi uma das coisas que também me fez tanto buscar coisas foras, e meu irmão também buscou negócios fora. Então, por exemplo, hoje se a gente não tivesse lá, nós temos como, seguir os nossos caminhos, né. Isso foi um aprendizado muito legal, assim, que eu vejo que os pais eles devem colocar essa realidade para os filhos. Digam para eles o quanto o negócio de vocês paga, o quanto ele é capaz de sustentar a família, ou não só a família, mas o estilo de vida, né, o padrão de vida. Porque uma coisa é totalmente diferente quando tu pega um negócio feijão com arroz que te paga os custos e tu vive muito bem, né. Outra coisa é tu ter um estilo de vida, um padrão de vida muito alto e aquele negócio não te dá. Por que que eu digo isso? Porque isso traz frustrações,
Isso cria nos filhos um mundo que não existe, né? E aí isso entra já o nosso papel como mães, né? Nessa parte mais educadora, demonstrar para os filhos qual é o ambiente que eles vivem, o que eles podem fazer, né? E o que eles não podem fazer, né? E aí nessa parte da sucessão, para encerrar, o que eu vi, o que eu percebi? Que existem perfis, né, que precisam de lugares certos para trabalhar. Isso em qualquer ambiente profissional. Mas no ambiente de sucessão, às vezes a gente não consegue criar as regras que precisam ser criadas. Pra gente não estar num domingo discutindo sobre negócio e dar uma briga, pra gente poder tomar um mate em paz e não falar de negócio, né? Pra gente poder estar lá tomando uma decisão na mangueira e as pessoas que estão trabalhando ali entenderem que aquilo é um ambiente profissional, que aquilo ali não é um ambiente familiar. O maior desafio, assim, como sucessora, realmente é esse, né? Nós mantermos a harmonia. E aí, nesse sentido, eu percebi que eu precisava mudar muito a minha postura, muito as coisas que eu falava, muitas coisas, o como eu falava e o porquê eu falava. E aí eu comecei a entender, bom, essa briga eu quero, essa briga eu não quero. E aí, quando tu começa a não estar mais na briga familiar, na discussão, no se vai botar cerca elétrica, se não vai, se vai botar isolador a mais ou a menos, se vai emprenhar, se não vai emprenhar, enfim, né? Se vai mandar o funcionário trazer o gado por aqui ou por ali, né? Essas brigas bobas, eu digo, bueno, isso aqui, pra mim, não importa quem é o dono da ideia, né? O pai da criança, como diz o outro. O que importa é que o negócio vá bem. E aí o motivo principal sempre para mim dentro do ambiente sucessório foi a minha mãe ter o patrimônio dela bem constituído, seguro e tendo a renda justa que ela tinha que ter. E aí eu percebi, bom, aqui eu posso ir até esse limite. Depois disso é capricho. E aí as coisas começaram a se harmonizar. Cada um começou a encontrar o seu lugar, cada um começou a trabalhar melhor, a ser mais feliz, e os ambientes de família, que é o que importa, né? E aí vem as crianças, vem sobrinho, vem filho, vem isso, vem aquilo, muda todo o contexto da vida familiar, né? E é bem interessante, assim, esse desafio pessoal, assim, de, bom, qual é a briga que eu quero estar e qual que eu não quero estar, né? Porque às vezes não vale a pena, né? Não vale a pena tu ter razão, né? Se vai dar mais dinheiro comprar vaca ou boi, né? É bem por aí. Mas enfim, acho que a gente tá indo pro final, né? Mas eu só queria complementar ali, dentro do que tu falou, né? Que só para contextualizar também, eu e a Valentina, a gente tem uma história bem parecida. Nossas mães, né, são duas mulheres. A minha mãe também. A Ariana, descobri agora. Gente, eu é do 17, Minha mãe é do 18. tá, mãe, é do 17. Não, mas no mesmo dia. Mas, assim como a mãe da Valentina, minha mãe, né, é a filha do meio, não é a caçula, mas é a filha do meio, mulher, e ela tocou o negócio e ela preservou patrimônio e ela assumiu responsabilidades dentro da família muito importantes, que talvez muitas dessas responsabilidades definiram ela ter um filho só. Eu sou filha única, como eu não falei para vocês, mas eu acho que muita da carga que não era dela naquele momento fez ela ter uma filha só por esse medo de não dar conta do processo sucessório, assim. E também uma das coisas que minha mãe sempre, né, junto com a tua, é de manter uma família, o negócio sustenta. Será que mais de uma vai sustentar? E eu acho que isso também, assim como trouxe para elas solidez. E a minha mãe sempre me disse uma coisa, quando a gente entrou na hotelaria para diversificar, né? Ela me disse assim: consolida. Vai lento, mas vai consolidando. Vai fazendo um alicerce bem feito das coisas. Porque tudo que tu faz, um alicerce bem feito, a gente cresce com uma base sólida e não tem. Como é que é? Não tem seca que te derruba. Não tem nada que te abala naquele momento, mas tu consegue superar se tu tem uma coisa bem feita, um alicerce bem feito do negócio. Então, quando a gente entrou na hotelaria, a gente fez a hotelaria, que ela começou, né, no pontapé inicial, e depois logo em seguida somei a ela nisso. Vamos fazer o arroz com feijão bem feito,
cria uma estrutura sólida e conforme esse negócio vai dando resultado, a gente vai, né, investindo nele e fazendo ele crescer e girar. Então, é coincidentemente que as nossas histórias são muito parecidas. E também a minha mãe hoje, ela deu continuidade, segue dando continuidade, né, foi dos 3 troncos dela, o que mais, né, integrou. Diferente da tua, minha mãe sempre gostou do agro. A minha mãe acabou fazendo direito, assim, porque eu acho que ela queria, né, ter esse domínio de como estruturar as coisas, assim. Mas ela sempre gostou, e quando ela encontrou meu pai, eu acho que os 2 começaram a explorar uma realidade que era incomum para os 2, sabe. Então, ele trouxe muito dessa liberdade, porque com a veterinária, né, ele trouxe um conhecimento e que agregou muito. Os 2 juntos conseguiram fazer, a coisa dar certo por terem visões diferentes, mas ter um amor em comum, eu acho. Essa é a minha visão deles, né. O Elas de Fato surgiu porque nós idealizamos um projeto que pudesse nos desafiar do ponto de vista pessoal. Nós já temos vários desafios reais que nós passamos na nossa infância, na nossa adolescência, no início da nossa carreira profissional, e hoje os desafios que a gente vive perante a nossa família, perante os nossos negócios e coisas da vida real. E nós temos muita vontade de fazer com que isso que a gente passou, os ensinamentos que a gente teve e que ainda tem sobre as releituras dos pontos mais desafiadores da nossa vida, que a cada vez que a gente lembra, né, uma memória, algo da nossa infância, algum desafio grande ou até uma superação, cada vez que a gente olha para isso, a gente dá um significado novo. Então, para a gente poder ressignificar algumas coisas dentro da nossa vida, a gente criou esse momento aqui para poder falar, para que através da comunicação a gente possa transmitir para vocês e para nós o quanto a gente está crescendo e o quanto a gente consegue se tornar grata muitas vezes, né, pelas coisas, pelo processo que a gente está vivendo, por realmente viver na pele o dia a dia de ser mãe, né, de ser sucessora, de ser profissional, de ser empreendedora E de ser filha também. ser filha, ser irmã, ser neta, né, ser a 4ª geração do agronegócio e a 3ª, né, Lisa, não é uma coisa fácil, mas é uma coisa que pode ser muito bonita e que é muito conectada com o campo, com a natureza e nos traz o realmente transbordar e o curar, porque a gente está aqui para isso, né, para evoluir moralmente, espiritualmente, fazer com que as vidas se conectem e se reconectem, né, Elisa? A gente já tem uma trajetória aí de mais de 10 anos, eu acho que a gente começou a trabalhar junto na Comissão Jovem. Eu esses dias recebi uma foto de memórias daquele evento que a gente foi em São Paulo, do Agrotalento. Tá eu, tu e a Bárbara, né? Eu digo, pá, e justo a gente tava recém voltando a se falar. Isso. E nós entendemos que a forma da comunicação fala muito sobre o feminino também, porque hoje com palavras a gente está sempre acalmando e transmitindo amor para as nossas filhas, né? E dentro do nosso lar. E aí surgiu o Elas de Fato, que é esse momento aqui, para que a gente realmente seja mulher, com o pé na porta, elas de fato mesmo, como a gente é, de forma transparente, que é um valor que nos conecta muito, vamos ser como somos, né, e os outros que lidem com isso, né. Porque o mais importante, para mim, eu sempre busquei ser muito sincera, muito transparente com tudo, às vezes até demais, eu sei que às vezes machuca, às vezes chega não tão bem, né, para as pessoas. E nada melhor como alguém que possa te dar um feedback verdadeiro, né, pra tu evoluir realmente e ser uma pessoa melhor e uma mulher melhor. Mas queria que tu contasse um pouco, Elisa, o que significa pra ti o Elas de Fato, esse momento aqui, que é um projeto, né, tem início, meio e fim, e se der certo, se a gente quiser, a gente segue, né. Bom, o Elas de Fato, eu acho que remete muito à nossa história, né. Eu acho que eu já conversei contigo sobre isso, né, aquele dia que tu viesse aqui pra gente ter a primeira
conversa que a gente nem sabia que ia se tornar o Elas de Fato, É verdade. propriamente dito, Tchê, que loucura. que tem pessoas na nossa... A gente não entende bem o significado, né, às vezes, vivendo aquilo ali, mas tem pessoas que elas saem da nossa vida por um tempo, não saem, não é sair, mas elas voltam, elas sempre permanecem, e elas sempre, de alguma forma, te ajudam no teu processo, assim, de evolução, né. E identificar essas pessoas é muito grandioso, né, eu falei isso pra ti também, falei isso no Instagram. A gente começou, a gente se conheceu e a gente teve experiências não tão positivas no nosso início de relacionamento. Digamos que meio que bateu de frente. Acho que a gente era muito parecido em alguns fatos e aquilo, né, chocou muito. E aquilo, né, poderia ter sido um grande empecilho de nós continuar a nossa conversa, de nós continuar a nossa amizade, e não. Eu acho que uma viu na outra coisas que tinham que ser trabalhadas, né, e durante cada uma nos seus tempos, né, trabalhou isso, e a gente sempre volta e se reconecta de alguma forma, né. E aí quando a gente... Eu lembro que tu falaste que uma vez numa reunião que deu uma bateção de boca. E aí cada um queria uma coisa, né? Que a gente era, vamos só contextualizar, a gente foi do grupo de jovens da Rural, a gente era... Não, a gente ainda é, né? Porque no grupo é rádio eterno. Que a gente já não é tão jovem. É que agora tá todo mundo com criar o pé, né? Mas tá. Que tu falasse assim, a gente tem que se dar conta que todos nós temos perfil de liderança, né? E é muito difícil manejar todo mundo, né? Foi algo assim, nesse sentido que tu falaste. E aquilo me marcou porque realmente, né? Uma coisa é tu ter um perfil dominante e que tu vai e tu faz, acontece, as pessoas vão junto contigo e são os teus braços, né? Outra coisa é tu ter alguém que tá batendo de frente contigo sobre ideias, né? E o quanto isso desafia a gente, né? Mas só pra fazer um gancho. Não, e eu acho que aí, né, a gente amadureceu muito ali também na questão de se reconhecer. E sempre tu veio na minha vida, assim, em alguns momentos, assim, que eu tinha que ter alguma... que agregasse de alguma forma, sabe? E então, quando a gente teve essa conversa, que agora, assim, contextualizando e finalizando, né, o Elas de Fato, a gente tinha outros projetos, na verdade, né? Sim. A gente tinha outros projetos individuais. Então, aquilo me pegou meio desprevenida, assim, se eu ia encarar ou não Elas de Fato. Mas, e a gente discordou no nome no princípio, tá? Porque o Elas de Fato ia ser Pé na Porta. Só que eu acho que o Pé na Porta traz uma lembrança muito forte da Valentina e da Elisa que iniciaram esse processo. E eu acho que o Elas de Fato é o que a gente é agora, assim. A gente é duas mulheres, mães maduras. A gente não precisa mais botar o pé na porta da maneira que a gente precisou naquele momento para mostrar quem a gente era ou para querer provar alguma coisa para alguém. O Elas de Fato vem para trazer experiências que a gente viveu e se de alguma forma a gente puder pegar uma pessoa e contribuir para que ela faça que as coisas sejam mais leves, que o processo daquela pessoa auxilie aquela pessoa na sua evolução e no seu processo, para nós eu acho que a gente tá com a nossa missão cumprida com esse nosso projeto. Sim. Pra quem não me segue, o meu @ é ValentinaAlbornoz P no Instagram. E o meu é Elisa Hermida no Instagram. Siga também o @ do Elas de Fato, é elas.defato. E também aqui, ó, abaixo da tela vai ficar o nosso canal do YouTube para vocês poderem ver esse episódio na íntegra. Bueno, gente. Chegamos ao fim desse episódio. Queria agradecer, Elisa, por essa oportunidade. Já aprendi bastante hoje, né? Já falei bastante bobagem também. E queria convidar todo mundo para assistir o nosso próximo episódio, que vai estar bem interessante. Nós vamos chamar uma psicóloga para falar sobre sistemas familiares, sobre o empoderamento feminino, o posicionamento, o lugar de cada um dentro do negócio familiar e das famílias, né? E para quem quiser nos acompanhar aí, em breve a gente vai colocar a próxima data aí do lançamento do próximo episódio.